Olá, pessoal! No vídeo de hoje, venho falar sobre uma organela celular muito importante e que tem muitas chances de ser cobrado de vocês em provas. É o complexo de Golgi, também conhecido como complexo golgiense ou ainda aparelho de Golgi. Por isso, se liguem na dica de hoje. E se vocês estiverem gostando desse trabalho que eu estou fazendo, não esqueçam, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos começar então caracterizando essa organela conhecida como complexo de Golgi. Mas o que são mesmo organelas? Bem, organelas é um conjunto de estruturas que desempenham funções específicas na célula. Coloquei aqui uma célula eucarionte, onde vocês podem visualizar o núcleo da célula e no citoplasma existe esse conjunto de organelas como mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso e inclusive o complexo golgiense. O desenho ele é meramente ilustrativo. A localização das organelas, ela inclusive ocorre de forma um pouco diferente do que é apresentada aí. Mas vocês podem perceber que o complexo de Golgi ele consiste em um conjunto de vesículas achatadas que se dispõem em um tipo de empilhamento. É um empilhamento de sacos, digamos assim, né, de vesículas. E a função dele é principalmente transportar, selecionar, modificar e encaminhar algumas substâncias essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Ele se encontra, portanto, próximo ao retículo endoplasmático rugoso na célula e, consequentemente, próximo ao núcleo, né? Porque o retículo endoplasmático rugoso ele está bem próximo ao núcleo. Então, nessa célula aí, a localização dele não está legal, não. Mas eu coloquei esse desenho para vocês baterem o olho numa célula eucarionte e conseguirem identificar o que é o complexo de Golgi. Conjunto de vesículas achatadas, digamos, sacos empilhados, que está bem próximo do retículo endoplasmático rugoso. Ele possui uma face cis e uma face trans. Resumindo, a face cis é a face que está bem próxima ao retículo endoplasmático. Ela recebe, por exemplo, as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, funcionando dessa forma como porta de entrada dessas substâncias. No momento em que ocorre esse contato, né, entre complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso, ocorre a fusão da membrana. As substâncias, então, vão entrar no complexo de Golgi para serem modificadas. A face trans é a face que está mais distante do retículo endoplasmático. Digamos que é a face de maturação. E é onde ocorre a liberação das substâncias que já foram modificadas. É nessa região da face trans que vão se formar as vesículas de secreção, que depois irão se fundir com a membrana plasmática da célula para, consequentemente, essas substâncias produzidas, modificadas, serem liberadas. Como que essas substâncias podem ser modificadas pelo complexo de Golgi? Através da adição de açúcares, né? Então, você pode ter proteínas ou lipídios, e aí você vai ter a adição de açúcares, que é um processo que nós chamamos de glicosilação. Pode ocorrer também a adição de sulfato a essas substâncias em um processo que nós chamamos de sulfatação. E uma outra função do complexo de Golgi é a formação do acrossomo no espermatozoide. O que seria isso? O acrossomo é, digamos, a cabeça do espermatozoide. E por que o complexo de Golgi entra nessa constituição? Através dos lisossomos. O complexo de Golgi, ele forma os lisossomos, que são outras organelas celulares que contêm enzimas digestórias dentro delas. É como se fosse nas vesículas que contêm enzimas digestórias. E o acrossoma
ele vai ser formado por essas enzimas digestivas. Eles falam, na literatura fala, que o acrossoma veio da fusão de vários lisossomos. E isso é importante para o espermatozoide, porque são essas enzimas digestivas do acrossoma que vão facilitar a fusão do espermatozoide com o ovócito, permitindo assim que ocorra a fecundação, o processo de fecundação. Devemos lembrar também que os lisossomos desempenham outros papéis dentro da célula através dessas enzimas digestivas, destruindo micro-organismos dentro da célula ou partes da célula que já não prestam mais, ou ainda participando do processo de apoptose, que é a morte celular programada. Vamos resumir então a função do complexo de Golgi? Bem, o complexo de Golgi é um conjunto de vesículas achatadas que tem a função de receber substâncias como proteínas e lipídios, modificá-las e transportá-las. A modificação pode ocorrer através da adição de açúcares a essas substâncias, processo conhecido como glicosilação, ou através da adição de sulfatos a essa substância, processo conhecido como sulfatação. O complexo de Golgi ele possui uma face cis, que recebe as substâncias, e uma face trans, que libera essas substâncias. Além disso, ele forma os lisossomos, tipo de organela celular repleta de enzimas digestórias. Estudos mostram que os lisossomos se fundiram e formaram o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide. Assim, o acrossomo é repleto de enzimas digestores que são fundamentais para que ele consiga penetrar no ovócito e para que a fecundação ocorra. Isso, não esqueçam dessas associações. Bem, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Fiquem atentos e até a próxima!